Você já percebeu que quando tudo está tranquilo assim na nossa vida, tudo está arrumado, tudo está no lugar, a gente não tem a oportunidade de se conhecer. Mas quando as coisas saem do lugar, quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente tem a oportunidade de verdadeiramente nos conhecer. E é sobre isso que eu quero bater um papo para vocês hoje. Eu nem marquei live, mas esse assunto para mim é um assunto que eu gosto muito de falar, porque exatamente foram as minhas crises que revelaram muitas coisas sobre mim. Muitas coisas que eu achava sobre mim, que eu sabia, que eu entendia, que eu conhecia, mas foram as crises, Aline, que revelaram de verdade quem eu era. Então, as crises sempre vai revelar onde é que eu estou. E eu gosto, Clécia, de usar muito aqui aquela referência do GPS, não é? A gente não tem como, se você colocar um destino no GPS, o GPS ele vai pedir a sua localização atual. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se a gente não se conhece, se a gente não sabe onde a gente está, a gente não sabe para onde ir, para onde caminhar, entende? Quando a gente, querida, não se conhece, a gente está perdido na vida. Então, pode observar que por trás, muitas vezes, de uma pessoa que está ansiosa, que não sabe qual é o seu propósito de vida, que está sem direção, que está desmotivada, por trás de alguém assim, existe ali alguém que não conhece a sua verdadeira identidade. Toda vez que a gente não conhece a gente vai sofrer. A gente vai sofrer com ansiedade, com medo. Toda vez que chega para mim alguém com esse diagnóstico, olha, eu tenho medo, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu estou com medo de muitas coisas, eu fico no se e no será, eu sei que essa pessoa, ela não se conhece. E quantas vezes eu não fui assim? Quantas vezes lá no meu passado eu não me conhecia? O que eu sabia de mim era aquilo que eu escutava dos outros, mas eu não sabia quem eu era. Então, minha pergunta para você nessa noite é: será que você que está aqui me escutando nessa noite sabe quem verdadeiramente você é? Lânia, Aline, Clécia, será que vocês que estão aí me escutando sabem quem vocês são? Ah, Jucimar, eu sou fulana, tenho tantos anos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando internamente. Será que você sabe quais são os seus valores? Será que você sabe quais são os seus limites? Será que você sabe qual é o seu temperamento? Como é que a sua mente funciona? Até onde você consegue ir? Até onde você não consegue ir? Será que você consegue fazer esse jogo? Começa aí a pensar. Diante da crise, a Aline colocou aqui, estou aprendendo a cada dia. Que bom, Aline, que bom. A gente tem que aprender e a gente aprende até o último dia da nossa vida. Porque quando a gente acha, Aline, que sabe tudo da gente, minha amada, a gente não sabe. O autoconhecimento vai muito mais além, a fundo, do que simplesmente a gente conhecer o nosso temperamento. Eu preciso saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque eu lembro que eu falei do GPS, se eu não sei de onde eu vim, quais são os meus valores, qual é a minha cultura, o que é que eu gosto, o que eu não gosto. Por que eu tenho que saber isso, Jucimar? Porque quando alguém tentar violar o seu limite, os seus valores, você vai conseguir se posicionar de uma forma mais firme. E deixa aqui eu falar uma coisa para vocês. Se posicionar de forma firme não é grossa. Se posicionar de forma firme não é ignorante. A Aline colocou aqui, agora hoje me sinto mais decidida com o meu eu. Eu acredito, Aline, que isso tem a ver com a maturidade, não é? As coisas que a gente vai vivendo ali ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo mais um pouco de maturidade, de confiança no que a gente é. Seja bem-vinda, Maria Madalena. Então, vocês conseguem perceber
que o autoconhecimento, que as crises, que é o tema hoje que a gente vai conversar aqui, as crises falam muito sobre a gente. Porque, Aline, é o seguinte, olha, quando tudo está bem estabilizado na nossa vida, a gente consegue criar máscaras, a gente suporta coisas que não era para suportar porque tudo está estável. É como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês raciocinarem. É como um grande rio correndo. E aí a gente vai colocando barreiras nesse rio. Os mecanismos de defesa que a psicanálise fala. A gente vai colocando barreiras nesse rio para viver ali. Mas quando a crise chega, as barreiras se rompem, a água jorra e tudo fica à tona. É como se um grande vento passasse aqui dentro dessa sala e tudo que estava no lugar sai do lugar, e quando as coisas saem do lugar, permite que eu veja coisas que eu não via quando tudo estava arrumadinho. Então eu quero te dizer que talvez hoje a crise que você está vivendo hoje, eu não sei qual é a crise que você está vivendo. Talvez seja uma crise financeira, talvez seja uma crise conjugal, talvez seja uma crise de identidade, talvez seja uma crise familiar. Eu não sei qual é a crise, mas eu quero te dizer uma coisa, como alguém que já atravessou muitas crises e pela misericórdia de Deus, por decisão minha, já venci. Eu quero te dizer que todas as nossas crises podem nos ensinar algo. Todas as nossas crises podem nos fortalecer. Todas as nossas crises podem nos tornar pessoas melhores do que um dia a gente foi. Gente, a crise é uma oportunidade grande da gente evoluir, da gente crescer. Então não desperdice as suas crises, porque Deus não desperdiça uma crise que a gente vive. Então por que você está desperdiçando a sua? Então meu convite para você aqui nessa noite, nessa live que eu nem marquei, mas eu entrei para te dizer isso aqui, não fique pedindo a Deus para sair logo dessa crise, Paula. Mas o que você tem que pedir a Deus é dizer: Deus, o que é que eu posso aprender aqui nessa crise? O que é que o Senhor quer me ensinar com esta crise? O que é que o Senhor quer me mostrar com essa crise a qual eu estou vivendo? Quando você vai para este nível, olha só, de profundidade, de maturidade emocional e espiritual, a sua vida avança, porque ali você não está mais como um coadjuvante, como alguém que está só a observar a vida. Você está como alguém que entendeu que a vida existem crises, existem dores e que a gente pode sim atravessar cada uma delas e chegar do outro lado melhor do que eu entrei. Porque eu, gente, já entrei em tanta crise, que se eu for falar aqui com vocês das minhas crises, a gente vai passar aqui a noite toda conversando sobre crises. Então eu já passei crise de traição, eu já passei crise de luto, eu já passei crises financeiras, crises familiares, e cada crise dessa me ensinou algo. E hoje, quando eu vivo alguma crise, eu já vou para essa crise com a consciência aberta, já dizendo assim: Deus, o que é que o Senhor quer me mostrar aqui? O que é que eu ainda não aprendi, que eu preciso aprender para o meu processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento emocional e espiritual? Eu vou aberta. E quando a gente vai aberta, Deus olha pra gente, isso aqui é muito forte. Deus olha pra gente e vê ali uma criança com um caderninho. Sabe aquele aluno aplicado que vai com um caderninho anotando tudo, dizendo assim: eu quero aprender, eu quero entender, já que eu tô aqui, eu quero viver. Então hoje eu, Jucimar, eu entro na crise já com esse entendimento, dizendo: Deus, o que é que eu tenho que aprender aqui? Porque nessa crise aqui eu não quero voltar. Se vier uma crise, eu quero viver outra, porque eu sei que vai ter, como eu disse a vocês. Então, o meu convite para você que está me escutando aqui nessa noite é
minha linda, em nome de Jesus, ao invés de ficar lutando com Deus para sair da crise que você está, queira aprender com elas. Porque sabe qual é? Eu aprendi isso, gente, do pior jeito, tá? Porque eu era aquela que entrava na crise e queria, Aline, eu queria sair logo. Ah, Deus, tá difícil, tá doendo, não aguento, tá. O vitimismo, os velhos padrões emocionais de vitimismo, eu queria sair logo. Até que eu entendi, gente, até que eu entendi. Você só vai sair da crise quando você passar por ela. Como assim passar por ela, Jucimar? Pense que a crise na nossa vida, a crise, as lutas, as provas, seja o nome que você quiser dar, elas são ferramentas para a nossa evolução e o nosso crescimento emocional e espiritual, gente. A Bíblia diz, se eu não me engano, lá em Deuteronômio 8, que Deus permitiu que o povo fosse para o deserto para mostrar para eles o que havia no seu coração. Deus já sabia o que tinha no coração do povo. Deus já sabe o que tem no meu coração e no teu. Mas quando Deus, Leane, permite a crise bater na nossa porta, não é para mostrar nada a Ele, porque Ele já sabe. É para mostrar para a gente coisas que a gente se engana da gente. Às vezes a gente acha que a gente é muito maduro, que a gente é muito bonzinho, que a gente é muito controlado. E aí na hora que a tormenta vem, que a crise vem, que bagunça tudo, que derruba todos os teus mecanismos de defesa, a tua máscara social, se revela quem realmente a gente é. E se eu não sei quem realmente eu sou, eu não tenho, gente, escuta isso aqui, a oportunidade de mudar. Oportunidade, olha que lindo, gente. Eu só tenho a oportunidade de mudar, Leane, quando eu de fato tenho autopercepção, autoconhecimento, consciência de quem eu sou, de onde eu estou e de onde eu posso chegar. Mas sem a crise, Leane, é impossível a gente perceber isso. Então a crise é o momento perfeito que Deus usa para revelar para a gente quem a gente é. E para que, Jucimar, que Ele quer revelar para mim quem eu sou? É para me humilhar? Não, gente. É para que eu mude. Sabe por quê? Muitas vezes, se Deus falar para a gente quem a gente não quer aceitar. A gente vê isso pelos nossos relacionamentos interpessoais, não é? Às vezes a gente está tendo uma percepção sobre o outro e aí vai lá falar para ele. Ele não aceita. Ele não aceita e nem muda. Ele só muda a partir do momento que ele mesmo, olha só isso aqui, que a própria pessoa percebe o seu erro, a sua falha, onde precisa mudar, e ali ele trilha o caminho da mudança, Aline. É só nesse momento que a mudança ocorre. Então, o nosso Criador, sabendo desse detalhe tão importante, o que é que ele faz? Ele permite a crise bater na minha e na tua porta para revelar para a gente as nossas mazelas, para mostrar para a gente que a gente não era nada daquilo que a gente pensava. E aí é nesse momento que o quebrantamento vem, que a humilhação vem, que a gente permite ser tratado por Deus, que a gente olha para a gente como eu já olhei e dizer assim, ô Senhor, eu não sou nada disso, Pai. Eu achava que eu era tão madura, Jesus, como eu mesmo já disse em algumas crises minhas. Eu disse para Deus, eu achava que eu era tão bem resolvida, tão madura, mas essa crise me mostrou que eu ainda tenho um longo caminho pela frente. E aí eu fui caminhando, e aí eu fui me limpando, e aí eu fui me conhecendo e vou fazendo isso todo dia, porque eu já entendi o que é que a crise é, o que é que a crise quer comigo. Então hoje eu tô aqui com essa live que eu não marquei para te dizer que essa crise não é para te destruir, não é para te humilhar, não é para nada disso. Essa crise é porque Deus quer que você cresça.
Essa crise é porque Deus quer que você amadureça. Essa crise é porque Deus quer que você enxergue coisas que você não estaria enxergando se não estivesse vivendo ela. Então permita aprender com elas. Porque imagine só que a crise funciona como uma prova, uma grande prova, não é? Aquela prova que eu só vou para a próxima série, eu só vou para o próximo nível se eu for o que, gente? Aprovado naquela prova, não é isso? Eu só mudo de série, eu só mudo de grau se eu for aprovado. Então, como é que eu faço para sair das minhas crises, Jucimar? Se permita ser aprovado. Porque essa aprovação, Leane, essa aprovação, quem está me escutando aí nessa noite, não depende de Deus, depende de você, depende do seu aprendizado, depende do que você permite aprender e crescer. Quando você absorver todo o aprendizado, tudo aquilo a qual Deus quer te revelar, quer te ensinar, você sai dessa crise. Mas sai dessa crise consciente de que a vida não vai parar enquanto estivermos vivos. Enquanto estivermos vivos, sempre estaremos atravessando por crises, porque foi isso que Jesus nos prometeu, que teríamos crises, lutas. Mas ele também prometeu que ele estaria com a gente. O Anderson colocou aqui, a crise revela o nosso nível. Sim, a crise sempre vai revelar quem eu sou, onde eu estou. Então, minha pergunta para você nessa noite que me escuta. Você sabe quem é você? Você sabe onde você está? Em que nível você está? Porque eu poderia aqui nessa noite falar das minhas crises, mas o tempo não dá. Porque hoje eu tenho ainda outros afazeres. A minha família está me esperando em casa, porque eu terminei os meus atendimentos agora, depois de um longo dia de trabalho. Mas esse momento aqui que eu estou com você, eu só quero te trazer consciência que por mais que hoje me escuta, esteja difícil, procura aprender com essa dor. Procura crescer com ela. Procura amadurecer com ela. Procura subir de nível. E como eu faço isso, Jucimar? Muitas vezes a gente não consegue sozinho. Eu não consegui sozinha. Ninguém consegue sozinho. Peça ajuda. Peça ajuda terapêutica. Peça ajuda pastoral. Hoje existem várias ferramentas. Se for preciso, a depender da crise, busque todas as ajudas possíveis. Ajuda pastoral, ajuda terapêutica, ajuda da sua família. Peça ajuda, mas não caminhe só. Caminhe sempre com alguém que pode te ajudar. Caminhe sempre com alguém que vai te levar para um nível mais elevado de consciência. E quando isso acontecer, eu tenho certeza que você vai sair dessa crise e vai para o próximo nível. Você crê? Será que você pode crer e dizer para mim se essa palavra, se essa mensagem que eu estou deixando aqui nessa noite para você faz sentido? Faz sentido porque talvez você está hoje ansiosa, preocupada, não sabe como vai sair dessas crises, está culpando a Deus. Mas eu quero te dizer, para de culpar a Deus hoje. Se renda a Ele, se renda ao Espírito Santo nessa noite e diga, olha Espírito Santo, eu não vou lutar mais, eu me rendo a Ti. O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer forjar em mim? Porque a Tua palavra diz que o ouro, ele só é tratado, ele só se torna o diamante raro que ele é quando ele passa por altas temperaturas, pelo fogo. E a Bíblia está recheada, gente, de situações e histórias que nos mostram que a dor é o forjar de Deus para nos elevar, para nos fortalecer, para nos fazer melhor. Porque a crise exatamente vai mostrar quem Jucimar é, quem Leane é, quem o Anderson é, quem a Aline é, quem Clécia é, quem Lani é. A crise revela quem a gente é. E somente quando eu sei quem eu sou, eu posso saber para onde estou indo.
E se eu sei para onde eu estou indo, eu não tenho medo. Eu não fico ansiosa, eu não fico preocupada, eu não fico no será, no e se não for. Eu entrego a minha vida totalmente a Ele, porque eu sei que Ele está no controle de tudo. Quantas vezes eu quis lutar contra a vontade de Deus, quantas provas que Ele mandou na minha vida, quantas crises que Ele permitiu eu viver. Mas no final eu vi que eu precisava, gente, exatamente daquela crise para entender coisas que eu entendo hoje. E eu sei que as crises que eu ainda vivo hoje vão também me ferramentar, me preparar para onde Deus está me caminhando, me levando. Então, minha linda, meu lindo, aguenta firme. Aguenta firme, não permite que sua mente, ainda talvez lá paralisada nos traumas do passado, te leve ao vitimismo, te leve a dizer que você não vai conseguir. Eu estou aqui nessa noite para dizer que você vai conseguir, que você vai vencer, que você é imagem e semelhança do Criador, que você pode, que talvez hoje está tão difícil que você não vê uma luz no fim do túnel. Mas eu sei que é possível. Eu sei que é possível porque Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Deus não entrega nada que a gente não possa suportar, mas Ele entrega exatamente aquilo que a gente precisa para ser transformado, para ser lapidado, para ser melhor. E que quando uma outra crise chegar, você vai estar em paz, você vai descansar e dormir, porque você sabe quem é que está no seu barco, que é Jesus de Nazaré que está no seu barco. Assim como aconteceu comigo, que eu passei um processo de viuvez em 2019. Então foi um ano de muita dor, muito sofrimento, que quando a pandemia chegou em 2020, a pandemia para mim foi café pequeno, não me abalou em nada, porque aquela crise me deu estrutura emocional e psicológica para atravessar outras crises. Então Deus deseja fazer isso com você, porque Deus não chama covarde. Deus chama pessoas que querem avançar, pessoas que mesmo sabendo da sua pouca limitação, confia nele, sabe que ele tudo pode fazer. Então eu não preciso saber que crise você está enfrentando. Eu não preciso saber quem você é, mas você precisa saber quem você é. E mais do que saber quem você é, você precisa saber quem é o Deus que você está servindo. Mas muitas vezes a gente duvida, porque a gente duvida do nosso Deus, porque a gente duvida de nós mesmos. Porque se eu sou imagem e semelhança dele e eu duvido de mim, eu vou duvidar dele. Então talvez hoje o que te falta para confiar em Deus é acreditar também em você. É acreditar também que você é capaz, que você pode atravessar essa crise, atravessar essa luta, essa prova, esse processo e sair mais forte. Que você não está nessa crise porque você é azarada, porque você não tem sorte. Não. Você está nessa crise, primeiro, porque a vida é feita de crises. Segundo, Deus não desperdiça crises. Então, pega seu papel, sua caneta e vai aprender com tua crise. Quando você aprender com sua crise, aí sim você sai dela, porque você está pronta. Lembre o que a palavra de Deus diz: levei-te para o deserto para te mostrar o que havia no teu coração. Então permita nessa noite que Deus revele a você quem você verdadeiramente é, o que está no seu coração através dessa crise. E quando isso acontecer, é a cura que você talvez está precisando na sua vida emocional e espiritual. Então fica essa mensagem para você nessa noite. Minha oração é que essa mensagem possa cair em solo fértil nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, sabedoria e que você busque conhecer quem você é,
Porque quando você se conhece enquanto criatura, você também conhece o seu Criador. Se essa mensagem fez sentido para você, coloca aqui um amém, para que eu saiba que essa mensagem fez sentido para você. Então, que Deus te abençoe, minha linda. Que Deus te dê uma excelente noite. Que o Senhor, que você continue buscando, crescendo, e se precisar de ajuda, busque. Não tenha medo, não tenha vergonha, mas busque. Busque crescer, busque aprender, porque é isso que vai te levar para o próximo nível. Sempre lembra disso, Aline. Sempre lembre disso, Leane. Olha, a crise não é para me ferir. A crise, Clécia, é para me levar para o próximo nível. A crise é para me fazer melhor do que ontem eu fui. Então, entendam isso, gente. A crise é para nos fortalecer, para nos crescer. E aí, eu tenho certeza que assim como eu um dia falei, hoje eu louvo a Deus por todas as dores, por todas as crises, porque essas crises me trouxeram até aqui. E todas que hoje eu estou vivendo vai me levar para o próximo nível. Então isso me deixa em paz. Isso não me deixa murmurar, mas isso tem deixado o meu coração em paz. E é isso que eu estou vivendo de verdade que eu quero passar para você. Porque a melhor coisa é quando a gente fala do que a gente está vivendo. E aqui está alguém que já aprendeu muito com suas crises e tem aprendido todos os dias. E é por isso que eu estou aqui para te dizer, não desista, cresça, se conheça, porque Deus, Ele quer te levar para o próximo nível, porque Deus quer te abençoar. Então, que Deus te abençoe, uma excelente noite, fiquem